Olá, meu nome é Bruno e eu sou estudante do primeiro ano de Educação Física em licenciatura da UEMP e eu vim aqui nesse vídeo a pedido do professor Ezequiel para explicar um pouco sobre a respiração celular. E o que é a respiração celular? É o meio pelo qual o nosso corpo utiliza para a produção da nossa energia. E o nosso corpo se utiliza de três fontes principais para a produção da energia. A primeira delas, e a mais efetiva, são os carboidratos. É uma produção de energia mais rápida, mais eficiente. A segunda delas é a gordura, os lipídios, que é o nosso depósito de energia. É uma produção de energia um pouco mais lenta, um pouco mais demorada, mas também o nosso corpo se utiliza das gorduras. E a terceira fonte, não menos importante, mas em raras exceções, o nosso corpo se utiliza também das proteínas. A quebra das proteínas também pode nos fornecer energia, mas isso apenas acontece na falta dos carboidratos e das gorduras. Então, são apenas em raras exceções que as proteínas são utilizadas. O nosso corpo ele sintetiza energia na forma de ATP. O ATP é adenosina trifosfato, ou seja, o ponto mais importante do ATP são exatamente esses três fosfatos da sua composição. Porque é exatamente nesses três fosfatos, na quebra de um deles, que é liberada energia. Então, o ATP, a adenosina trifosfato, libera energia através da quebra de um desses fosfatos, e esse ATP agora libera um ADP, ele libera uma adenosina difosfato, ou seja, com apenas dois fosfatos. Esse ADP fica livre na célula à procura de outro fosfato para se juntar a ele, para ele virar um ATP de novo, para poder, aí sim, de novo, cumprir com sua função, que é fornecer energia através da quebra desse fosfato. E assim segue a vida do ATP, vira ADP, vira ATP de novo, e assim sucessivamente. A forma de produção de energia do nosso corpo, ela acontece dentro da mitocôndria. A mitocôndria é uma organela que existe dentro da nossa célula, e é exatamente ali que é a produção da nossa energia, a produção dos ATPs. Ela é a nossa usina. Porém, as fases da respiração celular são compostas por três etapas. E uma dessas etapas acontece fora da mitocôndria. A respiração celular são compostas por três, mas uma delas é fora da mitocôndria, que é a glicólise, primeira etapa da respiração celular. Quando nós ingerimos o carboidrato, nós ingerimos ele em moléculas muito grandes. E essas moléculas não são capazes de entrar na célula para começar a produção da energia. A gente precisa quebrar esse carboidrato até ele virar um monossacarídeo. E nesse caso, o monossacarídeo é a glicose. É ela que a gente vai utilizar para a produção de energia. Então, já na saliva, o carboidrato começa a ser quebrado e na digestão desse alimento, desse carboidrato, ele vai diminuindo até virar uma glicose. E essa glicose entra na célula e ali no citoplasma acontece a primeira etapa da respiração celular, que é a glicólise. Glicólise quer dizer a quebra da glicose. Depois que essa glicose é quebrada, ela vai sofrer alterações, ela vai virar outras moléculas, ela vai virar outros tipos de moléculas. E essas moléculas, o resultado da glicólise, aí sim é que vai entrar na mitocôndria para começar a segunda etapa, que é o ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs acontece na matriz mitocondrial, bem no meio ali da mitocôndria. Ali vão acontecer outras reações, vão acontecer outras modificações com essas moléculas que vieram da glicólise. E o resultado do ciclo de Krebs vai dar início à terceira e última etapa da respiração celular, que é a cadeia respiratória. A cadeia respiratória ela vai acontecer na membrana interna da mitocôndria. A mitocôndria é composta por duas membranas, a externa e a membrana interna. A membrana interna ela tem um formato de várias cristas, várias curvas, várias voltinhas. E é bem ali, nessas curvas, onde vai acontecer a sintetização agora dos nossos ATPs. É ali que vai acontecer a produção de fato dos ATPs. Na glicólise e no ciclo de Krebs são transformações, são reações que vão transformando a nossa glicose até que ela chegue na cadeia respiratória para de fato ali acontecer a produção dos ATPs.
né? A produção acontece nessas cristas, né? Ali existem reações acontecendo onde vão ser sintetizados os ATPs, né? Então são essas as 3 etapas, resumidamente. Mas então agora a gente vai dar uma olhada um pouco mais aprofundada em cada uma dessas etapas. Então vamos agora começar com a glicólise. Muito bem, então para a gente dar início ao processo da glicólise, nós temos ali a glicose no citoplasma com 6 carbonos. Inicialmente nós precisamos de um investimento de ATP aqui. Nessa fase de investimento nós vamos gastar 2 ATPs. Por quê? Porque cada ATP vem e deposita um fosfato em cada ponta dessa glicose. Um ATP vem e deposita um numa ponta, o outro ATP vem e deposita um fosfato em outra ponta. Esses ATPs viram ADPs e saem de cena. Essa glicose agora com fosfato em cada ponta chama-se agora frutose de fosfato, né? O que acontece com essa frutose de fosfato? Ela começa a sofrer reações bem no meio para ela ser quebrada. Então ela se quebra, ela fica com 3 carbonos e um fosfato de um lado, 3 carbonos e um fosfato de outro. E aqui vem uma informação de extrema importância para nós. Toda vez que existe a quebra de carbono, existe a liberação de elétrons e hidrogênios. Nesse momento entra em cena uma molécula chamada NAD+. Na verdade, 2 moléculas de NAD+. O que elas fazem? Elas têm a função de capturar esses elétrons e esses hidrogênios. Quando elas capturam esses elétrons e hidrogênios, eles viram NADH. E para que serve o NADH? É de extrema importância para a respiração celular, porque eles, transportando esses elétrons e esses hidrogênios consigo, eles ficam reservados para a última etapa da respiração celular, que é a cadeia respiratória. Esses elétrons, esses hidrogênios que eles estão carregando, são eles que vão efetivamente trabalhar, né, ter a função ali na última etapa de sintetizar os ATPs. Eles são cruciais para a produção dos ATPs, os elétrons e hidrogênios que esses NADH estão transportando. Então eles já ficam reservados para a última etapa, que é a cadeia respiratória. Pois bem, sobraram então aqui 3 carbonos e um fosfato de um lado, 3 carbonos e um fosfato de outro. O que acontece? Nesse momento são incorporados mais 2 fosfatos, um em cada ponta. Então fica um fosfato em cada ponta, 3 carbonos no meio, um fosfato em cada ponta, 3 carbonos no meio. Entra em cena também agora 4 ADPs. Nós temos 2 fosfatos em cada molécula aqui. Cada ADP se liga a um desses fosfatos, né? Os ADPs estão procurando fosfato para se ligar e eles atraem esse fosfato para si. Quando o ADP atrai um fosfato, ele volta a ser um ATP, uma adenosina trifosfato. Então, como são 4 ADPs e 4 fosfatos, nós temos agora a produção de 4 ATPs. Com esses fosfatos se desligando dessas moléculas, sobram apenas 3 carbonos aqui e 3 carbonos aqui. Agora, esses 3 carbonos, essas 2 moléculas com 3 carbonos, ganham o nome de piruvato ou ácido pirúvico, né, que são agora de extrema importância para a próxima etapa da respiração celular. Então, o que nós temos de saldo final? Nós produzimos 4 ATPs aqui nesse momento. Só que lá no início a gente teve que gastar 2, então a gente já está devendo 2, né? A gente teve que gastar 2 para produzir 4, então a gente estava devendo 2 e a gente ficou só com 2, um saldo positivo de 2. Esses 2 ATPs eles já estão prontos para cumprir com o papel deles, com a função deles que é fornecer energia, então eles já saem de cena e vão cumprir o papel deles para lá. Então sobram 2 moléculas de piruvato, né? Cada um com 3 carbonos. Eu tenho aqui também o saldo de 2 NADH, que já serão reservados para a última etapa da respiração celular. E nesse momento, então, os piruvatos eles estão prontos para entrar de fato na mitocôndria, né? Porque a glicólise acontece fora, acontece no citoplasma. Então, os piruvatos agora eles têm a capacidade de entrar na mitocôndria para começar a fazer parte da segunda etapa, que é o ciclo de Krebs. Existirão reações ali com esse piruvato dentro da mitocôndria, na matriz mitocondrial, para ele agora poder fazer parte e dar início à segunda fase da respiração celular, que é o ciclo de Krebs. A gente vai ver um esqueminha agora resumido sobre a glicólise, né, para a gente
Em seguida, dar início à explicação da segunda fase da respiração celular, que é o ciclo de Krebs. Muito bem, então aqui nós temos a nossa molécula de glicose com 6 carbonos. Inicialmente temos a fase do investimento, onde vamos investir 2 ATPs. Eles chegam, depositam seus fosfatos, viram ADPs, então nós temos agora uma molécula de frutose de fosfato. Nesse momento ela é quebrada, liberando elétrons e hidrogênios. Vêm os NAD e pegam esses elétrons e hidrogênios, viram NADH, são incorporados mais 2 fosfatos ali. Vêm 4 ADPs, pegam esses fosfatos e viram 4 ATPs. Então agora nós temos resultando 2 piruvatos, ou 2 ácidos pirúvicos, com 3 carbonos cada um. Então de saldo final nós temos esses 2 piruvatos, temos 2 ATPs, já que gastamos 2 no início e produzimos 4, ficamos com 2, e 2 NADH. Agora esses piruvatos e NADH estão prontos para entrar na mitocôndria e dar início à próxima fase da respiração celular, que é o ciclo de Krebs. Muito bem, nós chegamos então agora ao ciclo de Krebs. Só que antes de começarmos o ciclo de Krebs especificamente, precisamos entender que os piruvatos que entraram na mitocôndria, eles não conseguem dar início ao ciclo de Krebs. Eles precisam passar por algumas alterações ainda para aí sim começar a segunda fase, que é o ciclo de Krebs. Lembrando que agora são 2 piruvatos. Então, todo o saldo que nós iremos ter ao final do ciclo de Krebs tem que ser duplicado, porque tudo está acontecendo duplicado, né? A gente vai se atentar apenas às reações de um piruvato, mas lembrando que são 2. Então, tudo que acontece com um vai acontecer com o outro também ao mesmo tempo. Então, o que acontece com esse piruvato? Ele sofre uma reação no carbono que está na ponta. Ele tem 3 carbonos, um carbono da ponta é quebrado, é deslocado dessa molécula, sobra uma molécula com 2, e esse carbono que é liberado, ele é liberado na forma de CO2, né, dióxido de carbono, que ele vai embora na respiração. Então, com essa quebra, como nós já vimos anteriormente, existe a liberação de elétrons e hidrogênio, né? Vem uma molécula de NAD+, captura esses elétrons e hidrogênios, vira NADH, e esse NADH fica reservado para a última fase. Ficou com uma molécula de 2 carbonos. Essa molécula com 2 carbonos é chamada de acetil. Só que o acetil também não é capaz de começar o ciclo de Krebs. Ele precisa da ajuda de uma enzima, mais especificamente de uma coenzima, chamada coenzima A. Então ele se liga a essa coenzima A e ele passa a se chamar acetil-CoA. Agora sim, o acetil-CoA ele pode dar início ao ciclo de Krebs. Lembrando que são 2 acetil-CoA, porque eram 2 piruvatos, agora eu tenho 2 acetil-CoA. Eles entram no ciclo de Krebs agora para dar início a essa reação. Muito bem, então agora nós entrando especificamente no ciclo de Krebs, nós temos o acetil-CoA. Lembrando que são 2, o ciclo acontece duplamente, mas vamos nos atentar em um só. Depois a gente duplica no saldo final. O acetil-CoA ele entra no ciclo se ligando ao oxalacetato. O oxalacetato tem 4 carbonos e o acetil-CoA tem 2, então ele fica com 6 carbonos. E essa nova molécula de 6 carbonos se chama citrato. E o que acontece com esse citrato? Ele perde o primeiro carbono. O carbono da ponta do citrato é deslocado. E essa quebra desse carbono faz com que esse carbono seja liberado em forma de CO2, né, em forma de dióxido de carbono. Essa quebra de carbono resulta em elétrons e hidrogênio, né, como nós já vimos antes. Vem uma molécula de NAD, pega esses elétrons e hidrogênios, transforma-se em NADH e ele já vai direto para a terceira fase lá, fica aguardando para a sintetização do ATP. Então, o citrato agora ele está com 5 carbonos, e quando ele está com 5 carbonos, ele muda de nome. Ele se chama alfa-cetoglutarato. Essa molécula também acontece a mesma reação. Ele perde o carbono da ponta, é liberado em forma de CO2, dióxido de carbono. São liberados elétrons e hidrogênios, o NAD vem e pega esses elétrons e hidrogênios, carrega consigo, vira NADH e vai para a última fase, a respiração celular. Essa molécula agora com 4 carbonos se chama succinil. O succinil, ele é incorporado nele um fosfato. Quando se incorpora esse fosfato, ele muda de nome, agora ele é um succinato.
E o que acontece nessa parte? Nesse fosfato, quem vai atrair ele não vai ser um ADP, como nós já vimos antes, vai ser um GDP. Esse GDP vai atrair esse fosfato, vai se tornar um GTP. Posteriormente, com algumas outras reações, ele vai acabar se tornando um ADP e depois um ATP. Então, ele vai sofrer algumas alterações no meio do caminho até ele virar um ATP de fato. Nesse momento, existe a liberação de alguns elétrons e hidrogênios. Mas quem vai capturar esses elétrons e hidrogênios não vai ser o NAD, mas sim o FAD. O FAD vai entrar em cena agora. Por quê? Porque o NAD ele carrega elétrons e hidrogênio numa carga um pouco maior. O FAD já não, a carga de elétrons e hidrogênios que ele carrega é um pouco menor. Então ele entra em ação agora, captura da mesma forma que o NAD faz, ele vira FADH e leva esses elétrons e hidrogênios para o final, lá da respiração celular. Agora que ele perdeu esses ele perdeu o fosfato, ficou com 4 carbonos, o succinato virou fumarato. No fumarato é incorporado o H2O. Depois, quando ele está na forma de malato, ele perde os hidrogênios. O H2O foi incorporado no fumarato, mas no malato ele perde esses hidrogênios e fica só com o oxigênio. E com a quebra desses hidrogênios, o NAD também vem e pega esses hidrogênios junto com os elétrons, virou NADH, também vai para o final da respiração. Então, na forma de 4 carbonos e um oxigênio, essa molécula vira novamente o oxalacetato, que é o que dá início ao ciclo de Krebs, a todo esse movimento que acontece nesse ciclo. Ele chega como oxalacetato de novo, espera a chegada de autoacetil para se juntar e assim continuar o ciclo como deve ser feito. Então, o que nós temos agora aqui de saldo, depois que acabou o ciclo, nós tivemos a sintetização, que é a fabricação aqui nesse ciclo de 3 NADH. Existiram 3 quebras aqui nesse ciclo de Krebs, tivemos 3 NADH. Só que o ciclo ele é dobrado, lembrando que são 2 acetil-CoA que estão fazendo parte aqui do ciclo, de 2 ciclos, Então é vezes 2, 3 vezes 2, 6 NADH. Só que aquela fase pré-ciclo de Krebs, quando o piruvato ele vira acetil, ali também a gente tem o surgimento de NADH. E são 2 NADH, porque são 2 piruvatos, 2 acetil, consequentemente 2 NADH. Então, os dois, essa fase pré-ciclo com esses 6 do ciclo, então nós temos 8 NADH. Nós temos também aqui 2 FADH, um em cada ciclo, um FAD em um ciclo e um FAD em outro, 2 FADH. Temos a sintetização de 2 ATPs, que é GDP, que virou GTP e por fim virou ATP. 2 ciclos, 2 ATPs. E esses ATPs vão fazer o papel deles já de fornecer energia para o corpo. E também nós temos a liberação de dióxido de carbono. Olha que interessante. Aqui no ciclo de Krebs, cada ciclo teve 2 dióxidos de carbono sendo liberados, 2 num ciclo, 2 no outro. Então nós temos 4 dióxidos de carbono sendo liberados. Só que na fase pré-ciclo também, ali quando o piruvato vira acetil, nós temos também a liberação de dióxido de carbono. Na realidade 2, um para cada piruvato. Quando vira acetil, libera dióxido de carbono também. Então os 2 da fase pré-ciclo com os 4 do ciclo de Krebs, nós temos 6 dióxidos de carbono sendo liberados. Que é os mesmos 6 carbonos que vieram da glicose. A glicose, lá no começo da glicólise, ela veio com 6 carbonos. E agora, no final do ciclo de Krebs, quando a glicose já está toda quebrada, foram liberados em forma de CO2 6 carbonos. 6 carbonos em forma de CO2. Então, a glicose ela é totalmente quebrada. O organismo consegue absorver, consegue aproveitar toda a molécula de glicose. E isso é um fato bem interessante. Então, aqui nós temos esse saldo de NADH, esse saldo de FADH, e todos esses NADs e todos esses FADs irão agora para a última fase da respiração celular, que é a cadeia respiratória. E ali, então, esses NADs e esses FADs entrarão em ação ali, de fato, eles exercerão o seu papel na sintetização do ATP. Então, é isso que a gente vai ver agora na próxima fase.
a última fase, que é a cadeia respiratória. Muito bem, então agora nós chegamos na última fase da respiração celular, que é a cadeia respiratória. A cadeia respiratória também pode ser chamada de cadeia de troca de elétrons. Esse nome faz também bastante sentido. Por quê? A cadeia respiratória ela acontece na membrana interna da mitocôndria. Lembrando que a mitocôndria tem duas membranas, né? A membrana externa que reveste ela e tem a membrana interna também, que é aquela que é cheia de voltinhas, cheia de cristas, e são nessas cristas que acontecem a cadeia respiratória, né? Ali contém algumas proteínas que têm a função de bombear hidrogênio para fora, mas não para fora da mitocôndria, para fora da membrana interna. Ela manda hidrogênio e o hidrogênio ele fica bem nessa curvinha, alojado entre a membrana interna e a membrana externa. O hidrogênio fica no espaço intermembranoso. Basicamente são três proteínas que têm essa função de bombear hidrogênio para fora. A primeira, né, a NAD desidrogenase, a segunda e a terceira. E a quarta proteína é a proteína que faz esses hidrogênios voltarem para o interior da mitocôndria, né, para a matriz mitocondrial. Essa é a nossa turbina, a nossa principal proteína ali, formadora, sintetizadora de ATP. Por quê? Porque ela funciona da seguinte forma: para ela poder deixar hidrogênio passar de volta, ela precisa que 3 hidrogênios cheguem nela e mais um hidrogênio carregando um fosfato. Então, ou seja, ela precisa de 4 hidrogênios. 3 vão fazer ela girar, ou seja, vão fazer ela abrir, e mais um hidrogênio vai passar junto com esses 3, trazendo um fosfato. Esse fosfato vai se ligar com um ADP que está ali esperando e vai se formar um ATP. Cada proteína tem a capacidade de bombear 4 hidrogênios para fora. A primeira proteína bombeia 4, a segunda também pode bombear 4, mas a terceira proteína bombeia só 2. E nós vamos entender isso mais para frente. Então, como que acontece? Primeiramente, os NADs, NADH, eles chegam na primeira proteína, depositam ali os seus hidrogênios, seus elétrons. E o que acontece? Os elétrons que os NAD depositam na primeira proteína têm a capacidade de atrair até 4 hidrogênios para fora. Ou seja, um elétron atrai um hidrogênio, vai atraindo por algumas etapas, esse hidrogênio é bombeado para o espaço intermembranoso. Assim, consequentemente, outros 3 vão passar ali por aquela proteína. E assim também acontece na segunda, né? Esses elétrons que o NAD depositou, eles são transportados de proteína para proteína através de uma enzima chamada ubiquinona. Ela é a responsável para fazer esse transporte. Então, na segunda proteína também, o NAD, os elétrons dele é capaz de bombear 4 para fora, mas na terceira bombeia só 2. E a gente vai ver isso daqui a pouco. O que acontece com o FAD, o FADH? Então, portanto, o NADH, ele chega, deposita seus elétrons de hidrogênio, ele volta a ser apenas NAD. Ele sai e vai cumprir o seu papel de novo de sair capturando elétron e hidrogênio. Os FADs, eles não depositam direto na primeira. Eles depositam na ubiquinona, que é essa enzima que fica entre a primeira e a segunda proteína. Eles depositam ali, então a ubiquinona leva os seus elétrons para a segunda proteína, ali são bombeados 4 hidrogênios e leva para a terceira, que são bombeados 2 hidrogênios. Como os NADs bombeiam 4 na primeira, 4 na segunda e 2 na terceira, cada NAD produz 2,5 ATP. Né? Lembrando que para produzir um ATP precisa de 4 hidrogênios passando na ATP sintase. Então, se o NAD deposita 4 na primeira, 4 na segunda e 2 na terceira, no final ele vai conseguir produzir, um NADH produz 2,5 ATP. Os FADs, como eles depositam apenas a partir da segunda e da terceira, depositam 4 na segunda e 2 na terceira, cada FAD sintetiza, né, 1,5 ATP. Né? Então, essa realmente é a conta. E por que na terceira proteína são bombeados apenas 2 hidrogênios? Porque assim,
Como os NADs e os FADs estão trazendo mais hidrogênios para a mitocôndria e esses hidrogênios estão sendo bombeados o espaço intermembranoso, naturalmente a matriz mitocondrial já tem hidrogênios. Os NADs e os FADs vão trazer mais, só que inicialmente esses hidrogênios serão bombeados para o espaço intermembranoso e ali vai ficar cheio, vai ficar lotado. Naturalmente, esses hidrogênios vão querer voltar para o espaço intermembranoso, o espaço, a matriz mitocondrial. Eles vão passar pela ATP sintase. Só que se passar todos os hidrogênios, vai ficar muito hidrogênio na matriz mitocondrial. E isso vai causar uma acidez naquele ambiente, né? Porque o hidrogênio tem um pH muito baixo e ele vai causar uma acidez. Então o que acontece? Na terceira proteína entra em ação o O2. O O2 entra ali e o que acontece? Cada O2 vai produzir 2 moléculas de água. Ou seja, cada oxigênio, vai se ligar a 2 moléculas de hidrogênio, né, que são H2O, e 2 elétrons. Então, cada O2 produz 2 moléculas de água, ou seja, cada O2 captura 4 hidrogênios, 4 elétrons. E assim são formadas 2 moléculas de água que são excretadas da célula. Então, o que nós temos de saldo aqui na cadeia respiratória? Só na cadeia respiratória. Quanto de ATP a gente conseguiu produzir aqui? Lá da glicólise, a gente teve 2 NADH, né? A gente conseguiu sintetizar lá 2 NADH. Então, como cada NADH produz 2,5 ATP, nós conseguimos aqui com 2 NADH da glicólise produzir 5 ATP. Do ciclo de Krebs, foram sintetizados lá 8 NADH, né? A gente conseguiu 8 NADH que vieram do ciclo de Krebs. Cada NADH produz 2,5 ATP, então o total deu 20 ATP. E também do ciclo de Krebs vieram 2 FADH. Como o FADH produz menos, produz 1,5, então 2 FADH produziram 3 ATP. O total de ATP só da cadeia respiratória, né, não contando a glicólise nem o ciclo de Krebs, só a cadeia respiratória nos deram 28 ATPs, sintetizaram 28. Mas nós podemos somar também os ATPs que foram sintetizados na glicólise e no ciclo de Krebs. Na glicólise, lembra que a gente produziu 4, só que a gente tinha gastado 2 e ficou com saldo de 2. Então já são 30, né, no total, aí somando toda a respiração celular. E no ciclo de Krebs, nós tivemos aquele GDP, que virou GTP, que por fim virou ATP. Nós tivemos 2, porque o ciclo era duplicado, né? Então nós temos a soma de mais 2 ATPs do ciclo de Krebs. Então o total geral de toda a respiração celular foram 32 ATPs no total. Então é isso, espero que tenha gostado, tenha ficado bom, né? Desculpa a extensão do vídeo, né? Que até eu estou um pouco assustado com isso, mas eu não saberia explicar tudo isso, né, de uma forma que ficasse clara, né, dentro do possível, né? Eu acredito que possa ter ficado claro. Eu não conseguiria explicar tudo em menos tempo, né? Foi o tempo que eu consegui, então espero que tenha ficado bom e que isso possa também ajudar outras pessoas também a compreender um pouco sobre a respiração celular. É uma forma simples, uma forma que eu consegui encontrar para fazer, então eu espero que tenha ficado bom e que esteja entendível, né? Isso aí. Muito obrigado.